mais delongas, para a gente começar aí o bate-papo e trazer o conteúdo aí para o nosso público. Obrigado, Hélio. Valeu, vamos lá, vamos dar início aí a esse primeiro painel. Ansioso aqui para esse painel de monitoramento e gestão de risco. Mas antes da gente começar efetivamente os debates aqui, eu queria, de novo, agradecer às painelistas, agradecer aos nossos apoiadores, dizer que o PK, ele tem uma pesquisa já rolando, que a gente intitulou aqui de Bench PK, que é uma pesquisa que visa trazer alguns insights de mercado também, em relação à privacidade, proteção de dados, governança, a figura do DPO, enfim. A gente já tem uma boa amostra de pessoas que já responderam, mas é sempre importante a gente enriquecer, trazer mais pessoas para essa pesquisa, porque no final das contas a gente vai publicar relatórios e isso vai acabar beneficiando a todos aí no mercado. Então, eu vou pedir até para o nosso staff aqui depois compartilhar esse link para que todos possam contribuir também, e convido as nossas painelistas também a responder a essa pesquisa. Tá? De início, uma coisa que me impressionou bastante, né, o currículo de vocês, um currículo extremamente extenso, e que deixa muito claro que o dia de vocês tem 35 horas, né, porque além de DPO, tem uma carreira acadêmica, enfim. Queria entender com vocês como é que vocês dividem o tempo de vocês para se dedicar a essa carreira de DPO aí, começando pela Maria Cecília, que no fim também é professora aí da USP, de cursos, enfim, como é que você divide aí seu tempo? Adorei essa fala de 35 horas, é mais ou menos isso. O pessoal brinca comigo no trabalho que eu tenho 13 empregos, porque são várias atividades que a gente acaba fazendo no dia a dia, mas realmente é muita coisa. Eu acho que seria legal, em relação a isso, eu sei que a gente vai comentar sobre o programa de privacidade e proteção de dados no painel, mas esse semestre eu estou na USP, dando monitoria e como professora na disciplina da graduação de privacidade e proteção de dados, e são 120 alunos. Geralmente a gente tem uns 250 inscritos, só que a USP só libera até 120, e já é a 4ª edição dessa disciplina na USP. Então, é muito interessante ver como que as pessoas que estão na graduação, as pessoas que estão no processo de formação, se interessam, né, pelo assunto em relação ao tema, têm curiosidade de entender o que é LGPD, assim em diante. Então, eu acho muito bonito esse processo de crescimento em relação ao conhecimento da área, e é muito legal ver as pessoas durante a graduação, né, na época da minha graduação, há mais de 10 anos atrás, a gente não tinha essa oportunidade de ter disciplina de direito e tecnologia, ou de privacidade e proteção de dados, então eu acho muito legal poder ver isso hoje no dia a dia. Sim, eu na graduação já peguei uma grade de direito digital, mas incrivelmente ainda não tinha proteção de dados, né? E com certeza hoje em dia a gente vai começar a ter cada vez mais, né? Principalmente porque os alunos já estão nascendo numa era virtualizada, né? Para eles vai ser cada vez mais comum, enfim, mais normal falar sobre essas demandas no mundo virtual. Por isso que o Hélio trouxe também essa questão do metaverso, né? Porque ainda parece uma questão de carro voador, enfim, é muito futurista para alguns setores da sociedade, mas é uma preocupação, uma demanda que a gente vai precisar ainda tocar muito, né? Estressar bastante em relação à proteção de dados. E a Dayana também queria saber como é que ela divide o tempo dela e também o desafio para falar sobre proteção de dados para diferentes públicos aí, porque ela é presidente ou vice-presidente aqui da comissão ali de Santo Amaro, né? E imagino que deva ter vários profissionais ali que frequentam os fóruns ali. Como é que é esse desafio para falar para vários tipos de pessoas lá?
Muito boa essa pergunta, Diogo. Eu acho que essa questão da gestão do tempo do profissional de proteção de dados, do DPO, que seja, a gente se divide muito entre a prática, né, você ter que manter aquele programa de privacidade vivo na empresa, atualizar todas as políticas, verificar o que está acontecendo na empresa, dialogar com as áreas, e, por outro lado, você precisa reservar um tempo para se manter atualizado, porque a gente tem material sendo divulgado diariamente. A gente tem uma série de materiais da Europa que a gente precisa ler para poder ver o que a gente consegue extrair daquilo ali para aplicar na prática na empresa. Mas a gente também tem uma série de materiais que vêm sendo divulgados pela NPD também, né? Eu digo que tudo que a NPD publica a gente precisa ler na íntegra, independente de se aplica ou não ao teu contexto da empresa, porque ali pode ter algum recado, alguma interpretação que você vai aplicar na prática. Eu acho que o grande desafio do profissional de proteção de dados, do meu dia a dia aqui, é me dividir entre a aplicação prática, né, estruturar o programa na empresa, acompanhar as atividades da empresa, e ao mesmo tempo estar por dentro de tudo que acontece, porque hoje você dá um parecer, você dá uma opinião, amanhã já surgiu uma orientação diferente, tem uma interpretação totalmente distinta do que a gente vem falando até então, a gente precisa estar 100% atualizado o tempo todo, tem que estar ligado, tem que acompanhar a nota técnica, tem que acompanhar regulamento novo, opinar nas consultas públicas que a NPD abre. Então, acho que tem esse desafio de gestão do tempo, e, por outro lado, esses projetos paralelos, né? Eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da Associação de Santa Amaro, e a gente tem lá tanto profissionais do direito, quanto profissionais da área de segurança, tecnologia da informação. A gente precisa organizar eventos para poder disseminar a conscientização sobre esse tema, né? Porque ali a gente tem profissionais com experiências distintas, com conhecimentos teóricos distintos também, e a gente tenta nivelar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, né? A gente cria grupos de trabalho, grupos de estudo. Então, eu hoje estou coordenando um grupo de estudo sobre a legislação dos Estados Unidos, que é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma legislação estadual. Então, a gente cria esses grupos de trabalho para que seja mais fácil difundir esse conhecimento. Eu acho que é um grande desafio fazer a gestão do tempo, se manter atualizado em tudo isso que acontece todos os dias, né? Não, sem dúvida, você tocou num ponto importante, né? Essa questão de alinhamento de entendimentos, né? Porque, em que pese a gente tem a autoridade nacional que já está fazendo um brilhante trabalho aí com os guias orientativos, com parcerias técnicas, etc. De outro lado, a gente já tem o judiciário, já com mais de 500 decisões, né? E a gente tem uma questão muito peculiar do Brasil, que você consegue mapear decisões diametrais do norte ao sul, leste ao oeste, né? Então, a gente acaba que tem que ficar sambando um pouco para entender qual que vai ser o último entendimento que a gente tem que aplicar na empresa, né? E até o próprio judiciário ainda não tem um entendimento consolidado, né? A gente vê decisões de vários cenários, de vários tipos, então é realmente difícil você aplicar no dia a dia. Eu lembro que quando apareceu a primeira decisão sobre a primeira condenação, né, sobre proteção de dados e tal, tinha ali erros de conceito, né? Muitos erros conceituais, né? Imagino eu que, com o passar do tempo, isso tende a se suavizar, mas é um desafio muito grande para nós, profissionais que trabalhamos full time nesse tipo de demanda, né? Conseguir equalizar tudo isso para conseguir implementar alguma certa segurança jurídica dentro da empresa, né? E aqui eu queria passar a bola para a Maria Cecília, para ela fazer um balanço desses 4 anos de LGPD, um balanço da sua atuação desses 4 anos de LGPD, ela que já tem um background aí até europeu em proteção de dados, com pesquisa, enfim. Queria que você tratasse um pouquinho dessa evolução da LGPD até aqui. Bom, eu comecei a acompanhar na onda da GDPR, né? Então, a gente teve primeiro o processo de adequação em relação ao Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ali em 2017, 2018, e a partir do meio do ano de 2018, eu acho na época que foi a partir de maio, junho, a gente começou a ter tração em relação aos projetos de lei que estavam em andamento. Lembrando quais eram, né? Era o 4060, o 330 e o 5276. E aí a gente começou a avançar
com o texto do 5276, atrelado ao 4060, que depois foi aprovado, né, em agosto de 2018. Na época, eu trabalhava em escritório de advocacia, e era interessante, eu acho que o Diogo e a Dayana devem ter passado por isso, porque os clientes perguntavam se a lei ia pegar. E eu dizia, gente, com certeza a lei Brasil, veio, né? exato, a lei veio para ficar, então a gente precisa, sim, fazer o projeto de adequação para justamente estar em conformidade com a LGPD. E na época teve toda a discussão em relação à autoridade, né, que depois veio através de uma medida provisória, e é interessante porque em 2019 eu acabei indo para o IDPS para fazer um período de pesquisa, que é a autoridade da União Europeia, que fica na Bélgica. E foi justamente quando foi aprovado no Congresso a lei que convertia na MP em lei da NPD, que foi em julho de 2019. E lá todo mundo perguntava sobre a LGPD, como que estava o processo de adequação no Brasil, como que ia ser constituída a autoridade. Eles estavam muito interessados em entender como que isso iria se dar no Brasil. E existia, assim, uma coisa que tem nesse universo, e o Renato, eu acho que pode comentar bem sobre isso, já que ele está na Irlanda, mas existia também uma tendência do tipo, a gente aqui na União Europeia gostaria que o Brasil seguisse um modelo parecido, né, de nível de adequação com o modelo europeu. Então, tinha esse ponto também do quanto que eles conseguiam, né, influenciar o debate que estava acontecendo no Brasil. E aí, em 2020, quando entrou em vigor a LGPD, eu fiz um período também de pesquisa no Conselho da Europa, na Unidade de Proteção de Dados, para trabalhar com um tratado internacional de proteção de dados, que era a Convenção 108+. E é interessante porque o Brasil, na época, já tinha LGPD, ainda não tinha entrado em vigor quando eu fui para o Conselho da Europa, e eles também se questionavam se o Brasil iria aderir à Convenção 108+, qual seria o movimento que o Brasil iria fazer, já que tinha a LGPD. E teve, de fato, o movimento do Brasil se tornar um membro observador da Convenção 108+, mas ainda precisa ratificar, né, no Congresso aqui no Brasil, até hoje isso está em andamento, a adesão do Brasil ao Tratado Internacional. Então, o que eu fui vendo era muito um movimento, tanto no Brasil, disso ser questionado, a lei vai pegar em 2018 e continuar isso em 2019 e assim em diante, mas eu acho que hoje, 4 anos depois, isso se diluiu bastante. Então, eu não escuto, talvez o Diogo que está no Peer Kaufman pode escutar mais no dia a dia esse tipo de questionamento em relação à adequação, mas no meu dia a dia eu acabo não ouvindo tanto, o que nos permite focar no que eu acho bastante importante, que é fazer a governança. A gente já tem 4 anos de LGPD, então eu acho que hoje a gente está num movimento mais de pensar em governança, em privacidade e proteção de dados, não apenas num processo de adequação, que eu acho que já passou essa etapa para muitas organizações, e o Brasil tem milhões de empresas, então ainda haverá esse tipo de processo para várias delas. Mas eu acho que pelo menos é o feeling que eu tenho, não sei se a Dayana compartilha também, de que a gente está mais focado hoje em pensar como que a gente constrói a governança em privacidade e proteção de dados dentro de casa, e como que a gente tem a operação, né, dentro de uma organização, eu falo com o chapéu do setor privado, olhando para a regulação do Brasil, como que ela se harmoniza com outras regulações de outros países, a partir do momento que você passa a ter intenção de ter operação
mais a nível internacional, que eu acho que é bastante o foco da Ana Cláudia e do Renato, que eles vão falar no segundo painel. Mas eu acho que a gente tem pensado hoje mais nessa perspectiva, como que a gente consegue internalizar todas as recomendações da NPD que vão saindo, né, constantemente, e a partir daí a gente vai adequando os nossos processos e procedimentos, mas ao mesmo tempo, talvez a gente possa discutir isso também, o quanto que a agenda regulatória da NPD avançou em relação aos 10 temas que ela tinha para 2021 e 2022, e a tomada de subsídios dela agora para 2023, 2024, onde ela propôs 15 temas para verificar se, de fato, teria atração nessa segunda agenda regulatória da autoridade. Então, eu acho que o nosso trabalho tem sido meio que acompanhar o que a NPD tem feito, tem soltado, e dialogar internamente dentro da organização e com outros stakeholders no mercado, para justamente entender como que a gente consegue adotar as recomendações da autoridade e, ao mesmo tempo, estar aderente às recomendações e práticas internacionais também de privacidade e proteção de dados. Mas, ao meu ver, hoje o Brasil, mesmo a baby steps, né, depois de 4 anos em relação ao LGPD, passou a ter uma boa visibilidade internacional no aspecto de privacidade e proteção de dados, e hoje se discute bastante a nível acadêmico a importância do sul global, né, então do posicionamento do Brasil e de outros países que fazem parte do sul global, e como que eles dialogam entre si, os entendimentos sobre, desde, sei lá, questões de governança até inteligência artificial, que o pessoal também vai comentar. Então, eu acho que esse panorama dos últimos 4 anos tem sido isso. E, ao mesmo tempo, em sala de aula, é muito diferente da época de 2018 para 2022. Em 2018, a gente dava aula sobre o GDPR, e depois passou a dar aula sobre LGPD, mais questões bem básicas, bem focado em adequação, bem focado. A gente não tinha cenário ainda de sanções, a gente não tinha NPD, assim em diante. E isso foi mudando muito. Então, o formato das aulas, o formato dos cursos foram se modificando ao longo desses 4 anos, e hoje a gente consegue propor debates mais avançados em alguns temas específicos. Então, é interessante ver também como que essa capacitação de profissionais no Brasil foi se modificando ao longo desses 4 anos também, para hoje a gente estar aqui olhando para trás e comentando, nossa, de fato, houve um amadurecimento a nível das organizações e a nível também dos profissionais que trabalham na área. Sem dúvida, você trouxe pontos importantes aí. Eu acho que o principal é, de fato, esse amadurecimento dos profissionais, das pessoas que tratam de alguma maneira sobre proteção de dados, né? A gente já não está mais no nível de adequação, ou pelo menos não deveria, depois de 4 anos de aprovação da LGPD, e a gente começou a trabalhar já há algum tempo a questão do monitoramento, né? E o monitoramento por si só é uma ferramenta necessária para que a gente consiga entender a eficiência do programa de governança, né? Porque a lei, ela traz ali o princípio da prestação de contas, a gente precisa, dentro disso, conseguir entender a eficiência do programa e conseguir evidenciar isso, né? E é uma tarefa desafiadora, né? Porque isso vai depender da estrutura do programa, isso vai depender das próprias intenções da alta gestão da empresa em relação ao programa de governança, né? E aí eu queria entender, começando aqui pela Dayana, como é que vocês organizaram esse processo de monitoramento aí na empresa de vocês, porque muitas vezes o DPO sabe que precisa monitorar, mas muitas vezes não sabe como, né? E aqui no PK a gente passou a trabalhar algum tempo atrás com o DPO as a Service, e a gente fez uma estrutura de trabalho anual,
com periodicidades pré-definidas, a depender da importância da tarefa, algumas coisas sob demanda, enfim. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês definiram e organizaram esse processo aí dentro da empresa de vocês? Bom, Diogo, para quem não conhece, eu trabalho na Incogna. A Incogna é uma empresa de autenticação digital baseada em dados de localização. E é uma empresa que ela já nasceu na privacidade. Então, quando na época a gente era em loco, né, a gente trabalhava mais no setor de mídia, houve uma pivotagem para o setor que a gente trabalha hoje de autenticação, né, questões mais antifraude, mas a empresa já nasceu com a privacidade como valor. Esse é um dos valores da empresa. Então, isso facilita muito, porque a gente pode dizer que a gente é uma empresa Privacy by Design, porque toda a estruturação da solução, dos produtos, tudo isso já foi construído pensando em privacidade. Então, existe hoje um programa de governança, um programa de privacidade dentro da empresa, todo estruturado, né? Foi feito um processo de adequação antes mesmo da gente ter a LGPD, quando ainda era em loco, né? A gerente anterior, a DPO da empresa, ela já estruturou o programa com base nas melhores práticas internacionais. Então, quando veio a LGPD, a gente só foi ajustando ali a casa, né? A gente já tinha mapeamento, já tinha políticas estruturadas, já tinha, enfim, todo um programa construído, e aí dali em diante a gente precisaria adequar para a LGPD, que é o que foi feito, e hoje o que a gente precisa fazer é manter esse programa vivo, né, monitorar. Como a Maria Cecília falou, a gente tem que estar o tempo todo adequando com as melhores práticas internacionais, ajustando com base nas novas regulamentações da LGPD, e para que isso aconteça, mais do que a gente, né, enquanto profissional de produção de dados, está de olho no que vem de novo no mercado, a gente precisa ter uma conscientização interna da empresa, né? Precisa ter um diálogo com todas as áreas e remover esses silos, né? Eu preciso saber o que a área técnica está fazendo, eles precisam ter a consciência de que tudo que eles fazem tem que levar em conta questões de privacidade, preciso ter um diálogo aberto com a área de marketing, então eu acho que é um fluxo que ele precisa ser constante, ele precisa ser muito aberto em todas as áreas para que você consiga manter esse programa vivo. Porque o DPO sozinho, ele não consegue estruturar um programa de privacidade e mantê-lo atualizado. A gente precisa contar com o auxílio, né, de todas as áreas da empresa, manter programas de conscientização constantes. Por mais que a Incogna seja uma empresa Privacy by Design, que nasceu nessa questão da privacidade, a gente vem com aquele falso entendimento de que todo mundo está por dentro da lei, está todo mundo preocupado com privacidade. De fato, é uma empresa preocupada com privacidade, mas muitos conceitos jurídicos, conceitos técnicos, não é todo mundo que tem acesso. Então, por isso que é importante manter essa conscientização, né? E às vezes com ações simples. Semana passada mesmo, a gente, em comemoração aos 4 anos da LGPD, a gente fez a Privacy Week. Então, diariamente, a gente publicava conteúdos, né, sobre privacidade e proteção de dados aplicados ao negócio. Não adianta a gente trazer a teoria se não mostrar como que isso se aplica na prática, ali no dia a dia, todos os profissionais. A gente fez alguns quizzes, demos alguns prêmios para poder estimular a participação de todo mundo, mas eu acho que esse trabalho de conscientização, eu acho que é a base do programa, né? Quando você está com todos os funcionários, todo mundo olhando com o mesmo objetivo, você consegue estruturar esse programa de forma adequada. E, por óbvio, né, dependendo do tamanho da empresa, da estrutura, da complexidade, eles têm ferramentas externas que podem ser contratadas para auxiliar, né, nesse processo de manutenção do programa. Aqui a gente faz tudo internamente, mas existem uma série de ferramentas externas aí que podem auxiliar na manutenção desses programas. Eu acho que, assim, um dos pontos mais importantes aí do monitoramento, e como você bem colocou, né, a gente precisa saber o que as áreas fazem, né? No final do dia, e aqui eu estou falando de mapeamento de dados, né, mapeamento de processos de tratamento de dados pessoais, a gente precisa fazer com que a empresa tenha um autoconhecimento sobre seus processos de negócio e administrativos que lidam com dados pessoais, né? E lá no processo de adequação a gente fez um mapeamento, só que o desafio agora é desse mapeamento se desatualizar em relação aos processos que já existem e novos processos, porque a empresa ela muda, ela se adapta, porque ela precisa se adaptar ao mercado, né? Como que vocês fizeram aí para manter esse processo de mapeamento sempre constante, sempre ativo aí na empresa de vocês?
Daiana, pode começar. Sobre a questão do mapeamento, Diogo, a gente tem fluxos de renovação automática, então a cada 6 meses a gente revisa todo o mapeamento. A gente é uma empresa de startup, né? A gente tem o mapeamento dos dados da instituição em si, quando a gente está falando dos dados dos próprios funcionários, os dados de questões de leads, de marketing, então a gente tem essa vertente, a gente tem os dados que a gente trata para prestar o serviço, né? Os dados relacionados à solução, os dados dos usuários finais. A gente tem esses 2 tipos de mapeamento, a gente faz atualizações a cada 6 meses, mas a gente fala com todas as áreas para dizer, olha, houve uma alteração no procedimento, a gente precisa ser acionado. Só que se você for contar só com a atualização da área, né, da área te acionar, dizer, olha, eu mudei aqui no processo, agora eu não coleto mais esse dado, eu coleto esse outro, é um pouco frágil demais. Então, por isso que é importante esse contato diário com a área, para você entender quais as modificações que estão sendo feitas na empresa, né? O que alterou no produto, o que alterou na solução, para que em conjunto a gente consiga fazer essas atualizações, né? Manter esse mapeamento atualizado, que é a fotografia da empresa que vai linear, né? Que vai endereçar todas as atividades que você vai ter que fazer para manter essa empresa adequada. Agora, dentro do que você colocou aí, esse contato diário que é necessário, né? A gente entra num outro aspecto que é extremamente importante, que é a gestão descentralizada do programa de governança, muitas vezes, né? A gente vê na prática, né, a importância da gente ter pontos focais dentro das áreas, porque também você não vai conseguir o tempo todo ficar em cima da área, né? E um dos questionamentos que a gente mais recebe é: como que eu garanto que no dia a dia aquela pessoa está tratando o dado pessoal de maneira correta, né? E aqui eu queria colocar para a Maria Cecília entender mais ou menos como é que está estruturada a equipe de privacidade aí da Idwall, se as equipes contam com um ponto focal de privacidade e também como é que é esse processo de atualização do mapeamento aí de vocês. Em relação ao primeiro ponto, como que está estruturado, a gente tem um comitê de privacidade e proteção de dados. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com as áreas técnicas, mesmo que o meu chapéu seja jurídico. Então, a gente tem um comitê que é formado pelo jurídico, que é o meu chapéu, eu sou encarregada, mas estou vinculada ao jurídico, e temos outras áreas, como a área de segurança, a área de produtos, a área de dados, e assim em diante, que fazem parte do núcleo de tecnologia da empresa. E temos reuniões mensais sobre o comitê, e a gente tem um GT, que é o grupo de trabalho sobre privacidade e proteção de dados, onde a gente faz reuniões semanais. Então, é feito, de fato, um acompanhamento próximo, e eu acho esse ponto muito importante, há muito diálogo entre os times, então a gente troca bastante. Vai ter um novo produto, todo mundo senta, conversa, o pessoal de produto que está desenvolvendo chama a gente, apresenta o produto, o que eles estão pensando, a gente dá feedbacks em relação a como que o produto poderia ser estruturado, olhando melhores práticas em relação à privacidade e proteção de dados, e pensando em privacy by design também, como a Daiana comentou. Então, é feito um acompanhamento bem próximo em relação a isso no dia a dia. Sobre as atualizações, dentro da Idwall, eu acabo acumulando alguns tipos de chapéus, então eu cuido tanto da parte regulatória, que envolve os setores que a Idwall atua, para o mercado, né, em relação aos seus clientes, quanto privacidade e proteção de dados, e agora policy. Então, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento muito próximo em relação à parte de policy que envolve participar das associações que tem no mercado, a Brascom, Camaranet, a MID, entre outras, para justamente fazer um follow-up muito próximo em relação a como que as outras empresas estão pensando em relação às recomendações da NPD, como que elas estão internalizando essas recomendações, quais são as melhores práticas internacionais no mercado em relação a determinado tema. Então, a gente participa semanalmente, né, dessas reuniões das associações para debater nos grupos de trabalhos que essas associações têm várias frentes,
como identidade digital, que é o que eu trabalho, como a parte de dados abertos, privacidade e proteção de dados, parte mais do setor financeiro também, de fintechs e assim em diante. Então, a gente se mantém atualizado, fazendo esse tipo de acompanhamento, e a partir daí discutindo uma nova recomendação da NPD, como que a NPD tem entendido determinados assuntos. Eu estava sexta-feira e segunda dando uma lida na última nota técnica que a NPD soltou da Receita Federal, então, fazendo a leitura, né, como que a NPD está entendendo isso, e eu acho que é um trabalho muito de inteligência mesmo, é um trabalho mais focado em visão estratégica. Então, a partir de notas técnicas, a partir de guias, a partir de declarações da autoridade, a gente vai entendendo como que a autoridade está pensando em determinados temas, e a partir daí, trabalhando numa perspectiva de prevenção, eu acho esse ponto muito importante, a gente vai internalizando e aderindo às recomendações. Espera aí, eu trabalho com a pesquisa de relatório de impacto, então teve 3 relatórios de impacto na nota técnica da Receita Federal, um para cada tipo, então isso já dá uma indicação de como que a NPD está se manifestando em relação ao tema do relatório de impacto, por exemplo, que é algo que eu acompanho mais próximo, e também como que ela está lidando com a parte de dados públicos, né, que é o caso que envolve a Receita Federal, e assim em diante. Então, eu acho que é um trabalho muito de artesanal, entende o que eu quero dizer? De pegar, de entender, de conversar, de trocar ideia, de entender como que a gente consegue repensar a partir de uma recomendação um determinado produto, como que está sendo a interface dele com os usuários, assim em diante. Então, eu acho que é um trabalho bem legal, assim, para quem tem a oportunidade de fazer isso, de fazer esse acompanhamento próximo que envolve mais a parte de policy, especificamente privacy policy, né, como que a gente entende como que o mercado e os órgãos reguladores estão pensando sobre determinado assunto. E nesse sentido, a Jéssica Assi colocou aqui para nós que as avaliações de impacto regulatório também são um ótimo norteador para entender como a autoridade está pensando, né? Porque esse é um outro desafio muito grande da autoridade, que eu acho que ainda precisa caminhar, né? Porque a lei coloca bem claro, né, que a autoridade, quando for regular, precisa fazer um estudo de impacto regulatório, se aproximando dos entes regulatórios setoriais, né? E uma coisa que a gente tem visto muito aqui, principalmente quando a gente vai falar de área da saúde, né, a gente vê a ANS soltando algumas resoluções, falando muito sobre consentimento, só que nem sempre acaba vendo o impacto prático de se pedir o consentimento naquele determinado processo, né? E aí eu queria questionar vocês aqui nesse contexto, considerando que a emenda constitucional 115 colocou ali no legislador federal a competência privativa para legislar sobre proteção de dados e privacidade, qual que é o espaço regulatório que esses entes setoriais vão ter para falar sobre isso, né? Será que existe espaço para falar sobre base legal, como está sendo colocado, ou precisa ter uma ponderação um pouco maior sobre isso? Daiana, fica à vontade para tecer seus comentários, por favor. Eu acho que essa emenda foi muito boa, quando a gente fala de dar o poder federal legislar sobre o assunto, porque no início, né, a gente via muito leis municipais tentando legislar sobre o tema de proteção de dados, e hoje a gente já não vê mais essa situação, né, poderia ter uma contradição. Mas acho que o caminho é muito... o próprio artigo 50 da LGPD, ele fala sobre as entidades, elas se organizarem para criarem regras de boas práticas e de governança, né, e que isso poderia, inclusive, ser validado pela NPD. A gente tem aí, até no próprio regulamento agora de dosimetria, que está sob consulta pública, tem um artigo que fala que a aplicação de determinadas sanções, sanção de bloqueio, de suspensão, ela deveria ser aberto um prazo
para que o ente regulador daquele determinado controlador, né, Manifeste sobre aquilo, né? se manifeste sobre aquilo. Então, eu acho que isso mostra uma certa abertura, né, da NPD, de entender que, sim, é necessário esse diálogo, né, essa articulação da NPD com esses entes reguladores, que são cenários e desafios muito específicos. Então, quando a gente está falando no setor de telecomunicações, no setor bancário, a LGPD é uma lei transversal que se aplica para todos os setores, para todos os tipos de empresa, mas cada setor, né, cada nicho de negócios tem desafios muito específicos, né, tem regulamentações muito específicas, e é necessário, de fato, ter uma regulamentação específica. Quando a gente está... eu lembro que eu já trabalhei para empresas de auditoria, e tinha um desafio muito específico das empresas de auditoria com relação a qual o papel dessas empresas enquanto agentes de tratamento. Elas são controladoras ou são operadoras? E muitas vezes, uma empresa se manifestava de um jeito, outra de outro, mas todas fazem a mesma coisa. Então, reunir essas empresas, né, de um mesmo setor, muitas vezes até liderada pelo ente regulador, para discutir essas questões que são comuns a todas elas, e chegar em conclusões, né, em boas práticas, em como aplicar a regra da LGPD, como interpretar a LGPD, olhando para aquele cenário específico do setor, talvez seja um dos caminhos aí a ser traçado. Eu acho que a corregulação é sempre algo que é recomendável, né? Porque, no final das contas, aqueles entes que participam desse processo de corregulação sabem muito mais do dia a dia, né? Sabem muito mais do calcanhar de Aquiles que incomoda, aonde eles podem ajustar, e, no final das contas, a gente cria toda uma unicidade de tratamento de dados pessoais dentro daquele setor, né? Agora, voltando um pouquinho especificamente para o monitoramento do programa de privacidade, queria perguntar para a Maria Cecília, no final das contas, como eu disse para vocês anteriormente, a gente precisa monitorar, só que de uma maneira estratégica, né? Porque também eu preciso evidenciar isso, não só para a autoridade, mas também para a minha alta gestão, né? E eu preciso de uma das métricas do programa de privacidade com uma unidade aí objetiva para medir a sua eficiência. E aí eu queria entender da Maria Cecília quais são as principais métricas que ela entende mais importantes para conseguir fazer essa mensuração da eficiência do programa. Acho que revisitar o programa pelo menos uma vez por ano, né? Revisitar o programa de adequação anualmente. É claro que políticas, procedimentos, você vai revisando ao longo do ano, principalmente quando você lança produto novo. Isso é algo que eu acho que tanto a Dayana quanto a gente passa. Então, lança um produto novo, tem que adequar novamente a política de privacidade para constar aquele produto, os dados que são tratados, assim em diante, alterar a linguagem em relação à disponibilização desses produtos, mas em relação ao programa de adequação, o monitoramento que a gente faz é anual, mas faz esse monitoramento semanal em relação aos produtos e as questões internas envolvendo o tema de privacidade e proteção de dados dentro da organização. Então, eu acho que acaba sendo um trabalho contínuo em relação a isso, onde diariamente nós somos questionadas sobre se pode tratar tal dado, se pode fazer isso. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta: posso tratar tal dado? Posso fazer isso? Então, é um pouco desse trabalho de comunicação, de entendimento, de alinhamento com as áreas, para fazer com que esse monitoramento seja sempre constante e que a gente amadureça. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente consiga ter uma cultura madura em relação à privacidade e proteção de dados, olhando as melhores práticas no mercado em relação a como que a gente lida com determinados temas e assuntos. A gente não tem resposta para tudo, tem vários temas que ainda precisam ser regulamentados, então a gente vai fazendo o possível, essa é a verdade. A gente vai fazendo o melhor que a gente pode no dia a dia, para estar antenado com as recomendações, com as melhores práticas do mercado, e ao mesmo tempo internalizando isso. Acho que um ponto mais técnico acaba sendo a questão da abordagem baseada em risco, né, já que você perguntou em relação à métrica. Então, boa parte dos programas
de adequação acabam seguindo uma linha de abordagem baseada em risco, voltada para a gestão de risco e assim em diante. A partir daí, você tem métricas específicas a partir da metodologia que você está utilizando como referencial. Ou você pode combinar metodologias que fazem parte de programas de adequação, que são recomendações de autoridades, são recomendações de instituições internacionais, para que você consiga internalizar isso. Mas eu acho que boa parte do mercado acaba adotando, porque é uma metodologia clássica, a questão da abordagem baseada em risco, como métrica de monitoramento para questões relativas à adequação e outras frentes de trabalho que envolvem o gerenciamento do risco dentro de uma organização. Então, acho que esses seriam os principais pontos, assim, de maneira bem resumida. Claro. No final das contas, eu acho que isso é um padrão, né? Essa abordagem acaba sendo bastante padronizada, né? Abordagem baseada em risco, porque no final das contas, até se a gente for pegar ali o conceito de governança que o IAPP traz para nós, é uma estrutura que, além de atender aos anseios de parceiros de negócio, dos sócios da empresa, dos titulares de dados pessoais, ele tende a diminuir a possibilidade de algum risco se materializar, né? E aqui eu queria trazer para a Dayana também, porque me parece que, dentro desse contexto de materialização de risco, o manuseio das métricas traz um outro skill para o DPO, que é lidar com estatísticas também, né? Porque se a gente for parar para pensar no monitoramento do programa, por exemplo, quando a gente vai avaliar gaps das atividades de tratamento, muitas vezes a gente acaba vendo padrões de risco se repetindo, né? Quando a gente pega um histórico de incidentes que eventualmente aconteceram em determinado período de tempo, a gente vê que existe uma certa probabilidade de algo acontecer novamente, né? Então, me parece que é um novo skill que o DPO tem lidado nesse novo momento, né? Como é que você tem lidado com as métricas aí na Incognia e com essa necessidade de trabalhar um pouco mais com estatísticas? Sim, até complementando a fala de vocês com relação a essas questões de risco, né? De fato, não existe muito certo ou errado, então não tem pode ou não pode, muitas vezes tem que ponderar, pode nesse cenário, quais os riscos que eu tenho, né? Acho que um exemplo prático é quando a gente fala de transferência internacional, por exemplo. A gente não tem uma regulamentação sobre como ser feita, como essa transferência internacional deve ser feita. Mas você adota todas as melhores práticas para reduzir qualquer tipo de risco relacionado a esse tema que ainda não está regulamentado. Uhum. E aí a gente precisa, de fato, trabalhar com estatísticas, né, quando a gente vê que tem cenários se repetindo, quando tem situações que se repetem em vários setores da empresa e não só um deles, você precisa atacar aquela fonte, né? Por isso é tão importante a gente fazer os relatórios de impacto, proteção de dados. Então, tem uma nova solução, tem uma alteração no produto, faz um relatório de impacto, você vai conseguir identificar qual é a problemática que está causando aquela situação de risco ali, qual que é o problema da empresa, né? Quais as medidas mitigatórias que a empresa deve adotar para reduzir aquele risco. Então, assim, o que a gente faz, na nossa solução, a gente atua como operadores, né? Quando a gente está prestando serviço para os clientes. Mas, ainda assim, a gente faz um relatório de impacto da produção de dados com relação à solução para que a gente consiga enxergar quais são esses riscos, né? Quais são essas métricas, e aí sim aplicar essas medidas mitigatórias e poder tentar reduzir esses riscos. Eu acho que, no geral, está sempre, como a Maria Cecília disse, monitorando, né? E eu acho que não só as estatísticas internas, mas as estatísticas externas, né, dessas consultas que são feitas, o próprio relatório da CETIC que mostra ali como que está o nível de conscientização dos consumidores, como que está o nível de adequação das empresas. Acho que isso tudo nos ajuda a ter uma visão mais ampla do tema dentro e fora da empresa, para que a gente possa adequar o programa, né, interno da empresa e tentar reduzir esses riscos e endereçar e ajustar o programa no melhor caminho possível dentro das possibilidades que a gente tem hoje, né, de um cenário que ainda demanda uma regulamentação, demanda orientações da NPD. Então, acho que é um combo. Sim, não, sem dúvida, e você tocou num ponto importante, né, o relatório da CETIC, em que pese ele tenha um viés ali bastante do usuário de internet, ele traz uns insights bem importantes, né,
E já que a gente está falando de métrica, né, uma das métricas mais importantes aí do processo de monitoramento é o nível aí de solicitações de titulares, né? E se a gente for parar para analisar bem ali o relatório do CETIC, ele traz que o nível de preocupação dos usuários da internet tem aumentado cada vez mais em relação aos seus dados, etc. e tal. Ao que você atribui esse aumento de preocupação do usuário? Você acha que é uma surpresa para vocês? Da onde vem isso? Daiana, fica à vontade para iniciar. Acho que não é muito surpresa, eu acho que é esperado que a gente tenha um processo de maturidade, né, constante do próprio titular. Eu acho que isso é muito bom. Eu gosto muito de comparar a LGPD com o Código de Defesa do Consumidor em termos de conscientização, né? Hoje, você vai numa loja trocar um produto que veio com defeito, você comprou na internet, você quer fazer a troca dentro do computador, você sabe que aquilo é teu direito, né? Os consumidores sabem o que eles podem, o que não podem fazer, e as empresas estão por dentro da legislação e tentam, na medida do possível, cumprir. Então, eu espero que a LGPD siga esse mesmo caminho e que, passo a passo, os titulares tomem consciência, né, da importância do assunto, saibam requerer os seus direitos. Eu acho que isso é um trabalho também das empresas, né, de fazer, acho que às vezes tem um receio da empresa de empoderar esse consumidor, né, empoderar esse usuário, agora que ele sabe que ele tem esse direito, vai vir uma chuva de solicitações aqui, de requisições de direito. Eu acho que existe esse receio que, na verdade, não faz muito sentido, porque eu acho que o intuito da lei é, de fato, empoderar o titular, e isso pode fazer com que a empresa tome uma vantagem competitiva, né? Se o consumidor está mais exigente com relação a questões de privacidade e proteção de dados, ele vai escolher a tua empresa, porque a tua empresa é uma empresa que genuinamente se preocupa com questões de privacidade e proteção de dados. E eu acho que essa conscientização, ela também vem muito por conta das diversas fraudes, né? Diversas situações de engenharia social que a gente tem visto. Então, quem nunca foi vítima de um golpe de WhatsApp clonado, alguém roubou conta de rede social, tentou fazer depósito para a mãe. Então, assim, tudo isso vai mostrando para os próprios consumidores, para os próprios titulares dos dados, o quanto é importante proteger esses dados. Eu acho que se a gente tiver que ver algum lado bom desse cenário horripilante de fraudes e de engenharia social, talvez seja essa, trazer um pouco mais de conscientização, né? Acho que a mídia também tem divulgado bastante esses casos, trazido questões de privacidade e proteção de dados, embora isso ainda possa melhorar muito. Eu acho que a gente está, ainda é baby, né? Como vocês falaram, a gente ainda está caminhando muito lentamente. Eu acho que o processo de letargia legislativa que o Brasil passou, né, de ter uma legislação aprovada muito depois de várias nações, eu acho que tem essa desvantagem, que a gente está muito atrás ainda no processo de conscientização, mas, por outro lado, a gente consegue ver o que foi feito lá fora para tentar aplicar aqui dentro. Agora, Maria Cecília, eu acho que esse aumento de preocupação pelo titular dos dados pessoais, e um outro índice importante, né, a preocupação do titular dos dados é maior com dados biométricos do que com dados de saúde. E isso evidencia muito a fala da Daiana, né? Essa preocupação com fraudes, que geralmente o dado biométrico ele vem muito atrelado a essa questão de fraude, principalmente financeira, né? Roubo de identidade, etc. e tal. E me parece que esse aumento de preocupação por parte do titular pode ser até um trunfo do DPO, né? Porque uma das demandas maiores do DPO geralmente é a falta de apoio da alta gestão, né? E me parece que até, além da preocupação do titular, o processo de monitoramento pode trazer um pacote aí para o DPO, mostrar para a alta gestão que o programa de governança ele é extremamente importante, né? Então, como é que a gente pode fazer para mostrar um ROI, um retorno de investimentos para a alta gestão, para que aumente esse apoio tanto ao DPO quanto ao programa de governança? É muito interessante vocês citarem a pesquisa da CETIC, porque, de fato, ela traz uma fotografia, né, do momento atual que a gente está vivendo no Brasil, e eu tive a oportunidade de participar das reuniões da pesquisa. Então, eu fui convidada, quando eles estavam montando a pesquisa da CETIC, a metodologia e tudo mais, para participar das reuniões e fazer comentários
sobre as perguntas que iriam ser propostas. E também participei do TIC-Gov, que é uma pesquisa super importante que a CETIC faz para justamente entender como que o governo, né, o poder público no Brasil, está aderindo às questões associadas à parte de TIC, mas também que envolve privacidade e proteção de dados. E minhas gatas estão fazendo participação especial, vocês devem estar vendo. São duas, elas ficam me rondando. Mas tudo bem, é a Gal e a Amora apresentando para vocês. Maravilhosa. Mas em relação ao que você comentou, acho que a NPD tem um papel fundamental em relação a isso. Acho que a gente que está com o chapéu de setor privado, temos o papel de se aproximar mais dos titulares de dados e trazê-los mais para perto, a partir do momento em que a gente consegue colocar numa linguagem acessível, esse é um ponto importante, o que está sendo feito em relação aos tratamentos dos dados pessoais deles. Eu acabo não lidando muito com o titular de dados no dia a dia, devido ao papel das soluções da Edgewall, ser mais focado em operador e não em controlador, então a gente não recebe tanta solicitação de titular de dados, mas vendo o trabalho da NPD e acompanhando de perto, o que eu estava comentando das notas técnicas que eles têm soltado e dos guias orientativos, acho que existe uma necessidade, pelo menos no meu ponto de vista, de traduzir certas comunicações, certos entendimentos da autoridade, para que justamente os titulares entendam o que eles têm direito e o que eles podem fazer. É muito complicado, não sei se vocês já tentaram fazer, o protocolo não sei, né? O atendimento ao processo administrativo não sei. Então, é muito complicado. Demora, eu acho que, pelo que eu me lembro, 2, 3 dias úteis para você conseguir acesso. E se você recebeu... Exatamente. Se você recebeu uma comunicação da NPD, às vezes isso aconteceu com uma amiga minha, para responder em 48 horas, e só liberavam o acesso dela ao SEI justamente entre 48 horas e 72 horas, ela falou para mim, como que eu vou conseguir responder isso, né? Como que eu vou conseguir atender essa solicitação? E o mesmo vale para o peticionamento do titular, que inclusive está sendo pautado agora nessa consulta da tomada de subsídios para a agenda regulatória de 2023-2024. Peticionamento do titular está indicado lá. E eu considero um tema de extrema relevância, apesar de eu não lidar com ele tanto no dia a dia, mas eu considero como titular de dados, que também eu sou, um tema de extrema relevância para que a NPD consiga regulamentar e trazer maiores esclarecimentos de como os titulares podem exercer os seus direitos. E isso, em contrapartida, nos ajuda, para a gente que trabalha em organizações, a entender como que a gente vai fazer algumas coisas, como, por exemplo, ter uma solicitação titular, como que eu consigo validar que ele é ele mesmo, e não uma outra pessoa que está tentando conseguir acesso, e como que eu consigo fazer essa validação de uma maneira não invasiva. Então, muitas vezes, as empresas fazem validação para isso através de biometria, que é o que você tinha comentado, que é um dos temas também que está sendo pautado para essa agenda regulatória, que justamente está em consulta pública, ou se é feito através de envio de documentos. Então, como que a gente consegue fazer essa validação da identidade para que a organização consiga atender efetivamente um direito de um titular que está solicitando, por exemplo, acesso aos seus dados? Então, eu acho que tanto para os titulares de dados, para as organizações do terceiro setor, que representam esses titulares, que fazem defesa de tutela coletiva de direitos, é importante, mas também é importante para nós, que trabalhamos no dia a dia recebendo essas solicitações, para que a gente consiga entender qual é a melhor forma de atender a esses direitos. Então, eu acho que é um tema super relevante, assim como é o tema da biometria também, que está sendo pautado, para que seja, enfim, regulamentado. Eu acho que um ponto importante, só para fechar,
em relação a isso, o quanto, na verdade, essa tomada de subsídios, ela traz algumas questões que precisam de uma reflexão maior. Então, como que vão ficar os temas da Agenda 2021-2022 que ainda não foram regulamentados? Então, esse é um ponto. Como que a gente está pensando em 15 temas para 2023 e 2024 e a gente não concluiu vários temas que estão na Agenda regulatória 2021-2022. Então, esse questionamento da NPD do que é importante e a atribuição de nota, né, de 1 a 5, que é isso que está na consulta, em relação a cada um dos 15 temas, vai ser um bom filtro para a gente entender quais vão ser as tendências também de regulamentação dos próximos 2 anos, levando em consideração também que a NPD precisa terminar de regulamentar vários temas, como transferência internacional, que a Dayana comentou, como relatório de impacto, que a gente também falou, como vários... Né? Exatamente, a questão dos direitos, assim em diante. Então, tem vários temas que são super relevantes que ainda precisam ser concluídos em relação à regulamentação, para que a gente possa avançar para outros temas que estão sendo pensados também. Sem dúvida. E no final, esse foi um pouco a minha crítica em relação à regulamentação de médias e pequenas empresas, né? Eu acho que tinha muitas outras coisas muito mais importantes de serem tratadas, e quando foi feita essa resolução, acabou deixando muitas lacunas, ainda que não resolveram vários problemas. Mas, infelizmente, a gente está chegando aqui nos nossos últimos 3 minutos. Eu não podia deixar de tratar um pouquinho sobre a última minuta de resolução, que trata um pouco sobre a dosimetria aí das sanções, né? E uma coisa que eu trouxe aqui nas minhas anotações é a questão do conceito de infração, né? Ali na minuta, o conceito de infração, ele é muito objetivo, porque ele fala que a infração é um ato irregular em relação a alguma obrigação prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Só que uma das coisas que a gente sempre bate aqui é que a lei é muito principiológica, né? Que tipo de problema que vocês veem em relação a isso? Dayana, por favor, pode começar. Eu acho que sobre essa minuta, essa regulamentação da dosimetria, eu vejo alguns problemas, né? Eu acho que mais até com relação à subjetividade de alguns tópicos. A gente vê lá a definição de 3 tipos de infração, né? Leve, média e grave. E aí a leve seria, aí, se não for média nem grave, vai ser leve, que acho que teremos pouquíssimos cenários com infrações leves. Mas quando a gente vai para a análise da infração média, ele traz como requisito que seja um tratamento de acho que alto volume de dados, acho que larga escala, tratamento de dados em larga escala, ou um tratamento de dados que possa trazer substancialmente, ferir direitos e liberdades individuais do titular. E aí, o que é larga escala, né? A gente até tem uma definição lá do que pode ser larga escala, mas o que é larga escala para mim pode não ser para uma outra empresa. Então, esse grau de subjetividade, acho que traz aí uma necessidade de regulamentação. Eu acho que até ontem publicaram a NPD, a Google, a abertura tomada de subsídios para que seja feita uma pesquisa sobre o que se entende por larga escala e tratamento de alto risco com relação à regulamentação para pequenas empresas, mas que vai se aplicar para isso também, para que seja feita uma cartilha explicativa. Eu acho que, no geral, tem alguns pontos dessa regulamentação e da dosimetria que vão precisar de um entendimento um pouco maior. Eu acho que o ponto positivo é que a gente tem aí atenuantes relacionadas a empresas que têm um programa de privacidade, que têm políticas adequadas, aí pode ter uma atenuação da pena, da infração, da sanção, mas acho que, no geral, ainda a gente vai ter que discutir muito ainda, né, isso, e eu acho que o prazo também está um pouco curto, acho que até dia 15 de setembro, que a gente tem que fazer as contribuições, por ser um tema tão relevante, tão complexo, né, da gente caminha em várias áreas, a gente tem até uma questão mais matemática aí para cálculo da dosimetria, então acho que o prazo talvez seja um pouco exíguo para a criticidade do tema, em termos gerais, assim, pelo curto espaço de tempo que a gente tem para falar, acho que seria isso. Beleza, só para o Hélio não me matar aqui, Maria Cecília, resumidamente, infração, vazamento, fazer uma base de dados com vários dados pessoais, uma infração ou várias infrações, o que você acha?
Então, esse é um tema bastante discutido no cenário internacional, né? Como que eu calculo a infração em relação a isso. E algumas autoridades fazem a base de cálculo para cada ato, cada dado que foi vazado para cada titular como uma infração, e outras tiveram o entendimento de considerar como um todo o vazamento de dados uma única infração. Eu concordo com os comentários da Dayana. Acho que, dando um pouco da perspectiva de bastidores em relação a isso, acho que essa norma de dosimetria vai receber muitas críticas em relação à consulta pública, porque ela é muito genérica em alguns pontos, muito subjetiva, não deixa claro uma perspectiva de aplicação da multa em relação à infração, o que é vantagem auferida, entre outros itens que constam na norma. Então, eu acredito que todo o mercado está se organizando para fazer comentários em relação a essa norma de dosimetria através da consulta pública, e esses comentários provavelmente vão ser muito críticos em relação a isso. E a gente tem discutido muito qual foi a lógica, né, usada na norma de dosimetria para fazer o cálculo de multa e a aplicação das sanções. E tem toda uma lógica que eles colocam em relação à base de cálculo, mas não está muito claro qual foi a referência. Fica parecendo que talvez tenha sido inspirado em outras agências, como a própria Anatel, entre outras, que tem base de cálculo, o CAD também tem em relação a isso, mas não está muito claro, assim, a fundamentação em relação a como foi feita a construção. E alguns itens, como larga escala, que a Dayana comentou, como alto risco, que tem na resolução 2 de microempresas e startups, ficaram muito abrangentes. Então, alto risco pode ser muitas coisas. Eu poderia ficar 2 horas aqui falando só sobre alto risco e comentando sobre esse ponto, mas eu sei que a gente não tem tempo. Mas eu acho, em resumo, que essa norma de dosimetria vai acabar se transformando devido ao volume de comentários e contribuições que vão ser feitas na consulta pública, pelo menos assim eu espero, porque eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas que estão na norma para ter uma harmonização melhor em relação ao entendimento de como vão ser aplicadas as sanções. Não, sem dúvida, eu acho que a gente tem um largo caminho a percorrer. Com certeza, em 1 hora, a gente não ia conseguir percorrer todo esse caminho, mas tenho certeza que essa 1 hora foi muito bem aproveitada com a experiência de vocês. Agradeço demais a presença das duas aqui, trocando essa experiência, trazendo um pouco a realidade de vocês, cada uma na sua empresa. Agradeço a presença das 2 gatas aí também, atrás da Maria Cecília.